Tá gravando. Ok. Boa noite, Maria Amélia. Boa Seja, noite. seja bem-vinda à oficina. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite, tá? A gente conversar sobre esse assunto é sempre gostoso, né? Super obrigada. Igualmente, igualmente agradeço por você ter aceitado o nosso convite. A oficina, provavelmente você não conhece, vou te falar rapidinho só para te situar, né? A oficina é uma escola de autociência. Então, aqui a gente estuda e aprende como que a gente faz para produzir autoconhecimento. Quem está aqui na sala são alunos da oficina. Os alunos da oficina eles são misturados. Tem alunos que são mais veteranos e tem alunos que são mais calouros. Então eles ficam tudo. E tem veteranos mais antigos, menos antigos, e assim está tudo misturado. Então alguns entendem mais de autoconhecimento, outros entendem menos. Mas em geral, eles não são leigos de autoconhecimento, eles têm, principalmente os veteranos, eles têm um bom nível de autoconhecimento. Então, eles vão te entender muito bem. Só que, creio eu, só que eles vão usar uma espécie de tradutor, conforme você vai falando aí, porque a oficina a gente usa outra linguagem. Eu vou fazer a mediação da nossa conversa aqui, e eles têm como conversar comigo aqui e fazer perguntas para você também, além das minhas. E aí eu posso, eventualmente, se eles me ajudarem, fazer uma pergunta deles. Muito bom. Então, boa noite a todo mundo. Boa noite para todos aqui. E obrigada por estar aqui. Igual, exatamente. Pode ter certeza que eles responderam assim na cabeça deles. Ó, para a gente aproveitar bem nosso tempo aqui, tem dois pontos principais que eu acho que são os mais legais da gente percorrer. Uma é sobre você mesmo, né? Porque é sempre interessante a gente conhecer a trajetória de alguém no autoconhecimento. É rico. Então, esse é um ponto que eu gostaria de investigar. E outros é um ponto principal. O 100 tem várias, amplo, né? Mas eu acho que ele tem um cerne ali, é a questão do perdão. E então acho que esses são os dois pontos principais, entre outras coisas. Eu gostaria então de aproveitar o nosso tempo e pelo menos percorrer esses dois pontos. Então eu gostaria de começar por você, pela sua jornada. E então eu gostaria de que você me dissesse como é que começou, qual foi o comecinho do seu interesse, vou usar a palavra autoconhecimento, né? Do seu interesse por autoconhecimento. Olha, Marcelo, eu não sei se eu usava essa palavra, né, autoconhecimento, mas desde muito jovem eu ficava me questionando mesmo, né? Olha, que mundo esquisito, né? Que mundo estranho, entende? E aí, muito jovem, eu tive uma experiência meio ruim com o catolicismo e também tentei outras religiões, mas com uma mente um pouco encardida, sabe? Né? Sempre muito questionadora, sempre tudo. Então, eu nunca me enquadrei mesmo em nenhuma religião. Tentei algumas filosofias tal, mas como as respostas ainda não eram suficientes, né, para mim, e a minha mente muito, muito encardida no sentido de falar, não, então eu que tenho algo errado, né? O mundo está bem, todo mundo está muito bem, eu que não estou bem. Então, aí, e como eu sou da área da ciência, né, acabei indo fazer terapia, e eu fiz muitos anos de terapia, né, e foi muito interessante. Meus terapeutas todos, tenho muita gratidão por eles. E aí, assim, só que sempre ficou uma lacuna, né? Eu participei
de um grupo, né, que era um ritualzinho muito pequeno, que terminou já, chamava Projeto Brasil, e também falava assim, né, tinha um roteiro para a gente fazer, era bem ritualístico, e eu nem sou tão ligada assim em rituais, mas era bem ritualístico, a gente não conversava sobre nada, tinha umas mensagens, a gente lia e tal, e tal. E isso até me ajudou muito, porque sempre fui muito encardida, então, assim, né, uma mente muito encardida e muito, muito, assim, impaciente, né, assim, cheia de conflitos, olhando. Meus terapeutas me ajudaram bastante, mas não era o suficiente, né? E aí, sei lá, acho que foi meio que direto, assim, né, em 98, eu tinha um grupo de amigos, eu morava em Araras, né? Eu tinha uma farmácia lá, eu sou farmacêutica. E aí, um grupo de amigos, eles começaram não, aí foi assim, umas amigas minhas foram uma numeróloga. E, lógico, que eu tive a maior resistência, né, para isso. Acabei indo, mas aquilo não significou nada para mim, né? Eu nunca me liguei nisso. Mas essa numeróloga, ela tinha uma coisa interessante. Ela passava uma lista de uma bibliografia mesmo para a gente ler, sabe? E entre um montante de livros, que era enorme a lista que ela passava para a gente ler, tinha lá um Curso em Milagres. E na época eu tinha uma amiga que era muito rica, ela comprou a lista inteira, entendeu? E aí esse livro estava no meio. Uma das nossas amigas pegou o livro, começou a ler, pegou, né, um Curso em Milagres, começou a ler, e ela falou, esse negócio é diferente. E a gente era muito chegada, e ela falou para mim, né, dá uma olhada nisso aqui, que isso aqui é diferente. Falei, tá, uma hora eu vejo. Porque nada me chamou muita atenção, nem o título, que muita gente vem pelo título, sabe? Nossa, um Curso em Milagres, né, e tal. Mas também não me chamou atenção. E aí, daí ela ficava, eu acho que você devia ler esse livro, eu acho que você devia ler esse livro. Aí ela devolveu o livro para a dona, né, e aí eu peguei o livro, ela comprou um para ela, né, aí eu fiquei com aquele lá, e assim, aí como eu não tinha, e ela ficava muito no meu pé, eu falei, ai meu Deus, deixa eu dar uma lida nesse livro, porque essa menina não vai sair do meu pé, né. Aí eu estava lá num domingo sozinha, e aí eu peguei o livrinho de manhã, comecei a ler e eu fiquei, assim, com como é que eu vou dizer para você, um conflito mesmo de emoções, né? Assim que eu olhei, eu falei, eu reconheci que ali estava o caminho que eu queria, o que eu sempre procurei. E nem sabia, na verdade, né? Eu queria alguma explicação, eu queria alguma coisa, mas... E, ao mesmo tempo, eu fiquei com muita raiva, porque, pera um pouco, né? Passei quase 40 anos da minha vida procurando um negócio e aí está nesse livro, todas as respostas estão nesse livro. E aí eu não soltei o livro, assim, o domingo inteiro, sei lá, nem me lembro mais se eu almocei, se eu não almocei, se eu comi alguma coisa, se eu não comi. Eu sei que eu fiquei devorando aquela leitura e aí nunca mais larguei, sabe? Depois disso ainda tive, né, mais uma que eu tinha várias crises existenciais, né? Eu tive mais uma crise existencial. Aí, assim, desmanchei a minha sociedade, desmanchei o namoro da época, e daí fui para fora, né? Fui para a França, fiquei um pouco, mas o livrinho junto comigo, o tempo inteirinho, né? E aí, então, aí foi. E aí, desde então, nunca mais larguei, mas sempre fui, assim, extremamente buscadora, tentei de tudo, né? Eu digo que eu era uma mulher da vida, buscando todas as coisas, sabe? Batendo em todas as portas, olhando tudo. E só o curso me respondeu, e aí ele me respondeu completamente tudo que eu queria, né? Até hoje, né? Então, assim, eu não... Por isso que a gente brinca, né? No meu canal lá no YouTube, a gente tem os podcasts, por exemplo, né? Que eu falo que é a linha purista, que eu não tenho mais nada, né? Eu não acrescento nada, nem para explicar. No começo eu acrescentei muito das neurociências, né? Para mostrar como a mente funciona e tudo, mas agora eu já não tenho mais, assim, sabe? Já faço só uso o que o curso diz, né? E é, assim, uma linha de pensamento que ele tem e tal, né?
é isso. Resumido. Diz aí. Eu não estou te ouvindo. Perdão, fechei o microfone. Quando você está falando, na gravação vai ficar sua imagem. O Telegram faz isso. Eu vi que estava com linguagem purista lá no site. Eu falei, o que é isso, né? Agora eu entendi, que você se mantém com a linguagem só do Mussem. Isso, a linguagem e assim, né, o raciocínio, né, dele, então assim, eu não uso mais nada, né? E assim, não tem problema quando as pessoas usam, não tem problema nenhum. É que às vezes, quando você junta coisas, né, junta informações de outros lugares, né, com o que os milagres explica, pode ficar confuso, sabe? Então, eu acredito que eu tenho alguns alunos que estejam aqui também e eles concordam comigo, né? Porque vieram de outra escola. Deixa eu fazer uma pergunta espiritualista. Claro. Você já usou a ayahuasca? Não. Mas Eu acho que eu já nasci maluca. Eu acho que eu já nasci maluca, sabe? Então aí eu nunca usei nada. Mas pode acreditar que daqui uns dias vai ter um grupo de ayahuasca do 100. Pode ter Já certeza. tem, amor. Já tem Já vários. tem? Já tem vários. Legal. Para voltar na sua história. Então, o primeiro contato que você teve com... Vamos usar o termo metafísica, porque esse é um termo que você usa. Sim. Primeiro contato que você teve com a ideia de metafísica foi com a religião, é isso? Foi com a religião. Depois com o Tao, né? Com yoga também. Sim, né? Agora né? Nem lembro mais, nem sei te dizer, mas foi com as religiões mesmo. Né? E a primeira vez foi catolicismo, provavelmente, é isso? Sim, foi. Uhum. E aí eu rompi com o catolicismo quando eu tinha 12 anos. Olha que chata, né? Então, assim, aí depois fui tentando, claro, né? Passei por várias, né? Pela doutrina espírita, mas, assim, por pouco tempo em cada coisa, porque eu não tenho disciplina para isso, sabe? Não tenho. Então... Eu fiz a primeira comunhão aí em Rio Preto. E eu fazia a catecismo, né? A gente faz o catecismo e depois faz a primeira comunhão. Eu fiz também. E eu gostava daquelas historinhas, porque eu gosto de história, né? E eu via aquelas historinhas, eu não questionava muito elas, não. Eu achava bonitinha. Eu acho que eu levava pelo caminho moral e não metafísico, né? Eu sempre tinha uma interpretação moral. Muito legal, que é o caminho, sabe? Que é um dos caminhos que vai te levar também, né? A questionar, a ver, é muito legal. Né? E daí eu não me incomodava. Oi? Não me incomodava aquelas histórias, porque eu não tinha raciocínio metafísico na época. Eu achava tudo que era história moral. E aí eu não fazia questionamento metafísico sobre elas. Por exemplo, a história de Adão e Eva não era uma questão metafísica para mim, era só moral. Você disse que você fez muita terapia. Que tipo de terapia que você fez? Nossa, eu fiz muitas escolas, né? E a penúltima eu conheci a cognitivo, né? E aí depois, aí também fiquei pouco tempo, e aí depois também fiz um pouquinho de terapias de vidas passadas, sabe? Que foi interessante, mas também, sabe, super pouco. No meio que eu tinha até uma certa amizade com a terapeuta, né, de vidas passadas, foi que eu conheci o curso, né? E aí, sabe, aí tudo não preciso mais, né? Assim, sabe? Ele respondeu tudo para mim, então não preciso de mais nada. Assim. Qual era a sua busca? O que você estava buscando lá na terapia?
Olha, eu buscava aonde estava a minha, por que eu tinha tanta angústia, né? Tanta angústia, tanta tristeza, tanta. E assim, não apenas insatisfação, mas ansiedade. Ansiedade para quê? Eu até perguntava, sabe? Mas, assim, sabe? Um sentimento. Isso é muito interessante de falar, porque é um ponto básico para todos nós, e para quem estuda um curso em milagres vai também saber disso. Um sentimento muito profundo de inadequação, sabe? Tem coisa errada comigo, né? Tem coisa errada, sabe? Essa coisa não, né, não vai. Então, essa busca, sabe, por me autoconhecer, não é? E tudo mais. Só que, assim, a psicologia é ótima e eu sempre recomendo, quando tenho, né, alguns alunos que estão mais, assim, eu sempre recomendo, olha, vai lá, vamos lá, porque o terapeuta, ele tem técnicas para fazer você olhar, né, para dentro, entende? Aí, depois de um certo tempo, aí pode voltar a estudar um curso similar de novo, que aí é uma psicologia muito profunda. Eu falo metafísica, mas é que ele junta, né, uma metafísica e uma psicologia muito profunda, né, muito, muito abrangente, que vai bem além de tudo aquilo. E tinha uma característica quando eu fazia essas terapias, né, todas elas. Todos os meus terapeutas, eles me davam coisas para estudar, sabe? Eu acho que eu era um pouco chata, né? Então aí eles me davam coisas para estudar, talvez para dar um pouquinho de paz para eles, né? E aí acabei estudando várias coisas, né? Vários autores e tal, e assim, né? E sempre tinha ainda uma lacuna. De repente você acha, né, por exemplo, a explicação para um problema, até em terapia de vida passada, né, você acha uma explicação até coerente, mas né, e aí, sabe, você sai desse problema e depois tem outros, né? Caramba, não tem, não tem fim, né, essa coisa. Então, isso me mantinha a minha inquietude, né, em relação a quem eu sou eu, o que a gente está fazendo aqui, o que é esse mundo, né, por que a gente está aqui, por que existe isso, por que é tudo tão contrastante aqui, né, neste mundo, sabe? E por que existe sempre um oposto nesse mundo e tal. Então, tudo isso. Mas eu também não tinha consciência de todas essas perguntas, lógico, né? Assim, a gente vai organizando o pensamento, daí você vai sabendo que, né, olha, era isso que eu pensava, ou era isso que me incomodava. Mas basicamente era isso. Uma angústia muito grande, um sentimento de inadequação absolutamente profundo. Né? Entendo. Como É, você... eu acho que todo mundo entende, eu acho que todo mundo que está aqui entende, viu? Exatamente, eu acho que todo mundo tem. Se a gente, se eu disser assim que o 100 te conquistou, tá? Usar esse termo, ele te Isso, conquistou. isso. A minha pergunta seria assim: como que ele te conquistou? Por que ele te conquistou? O que ele fez para te conquistar? Ixi, que perguntinha difícil. É assim, ó. Eu não me lembro direitinho daquele dia, sabe? Aquele dia fatídico, né? Que eu peguei o livro de manhã e fui até a noite com ele, não conseguia mais, e depois fiquei lendo um monte e tal, e tal. Mas, assim, daquela época, o que ele me conquistou? Bom, em primeiro lugar, tá? Em primeiro lugar, tem uma linguagem bem sofisticada, né? Tem uma coisa que eu gosto muito de literatura, né? Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Em segundo lugar, eu acho que eu abri ali, ao acaso, e li algumas coisas que são muito, muito interessantes e marcantes para mim. Eu posso falar aqui para vocês, eu confesso para todo mundo aqui, vai ficar no YouTube, ai meu Deus, né? Que a figura do Jesus histórico, ela me incomodava muito. Eu nunca gostei muito dele, sabe? Eu achava um tanto arrogante ele falar, eu sou a luz, eu sou o filho de Deus, você vai a Deus por mim. Eu falava, mas gente, né? Eu sou o filho de Deus. E aí eu falava, mas se ele é o filho único de Deus, eu sou de quem?
né? Então eu não era muito fã dele, não, né? E aí que você começa a ver que tem alguma coisa, tem a linguagem do cristianismo, né? Ele usa termos cristãos. E aí eu comecei a ver, eu falei, gente, espera um pouco. E aí tem várias passagens em que ele deixa muito claro que nós somos iguais a ele, né? Aí eu já comecei a gostar um pouco mais, sabe? Eu falei, não, esse carinha até que é legal, né? E aí eu gostei um pouquinho mais, e aí ele falou, e aí ele começa a falar de um jeito que você reconhece, eu não sei nem te explicar, né? E eu que sou super racional, estou falando para você que eu não sei explicar, né? Que você reconhece que o que ele está falando, você já sabe? Em algum lugar da sua mente, você já sabe do que ele está falando ali, né? E aí foi indo, eu acho que a conquista veio nesse conjunto de coisas, né? Não foi uma coisinha só. E depois eu fui reconhecendo várias das minhas perguntas ali, né? Sabe, dos meus questionamentos, e aí, porque tudo está na mente, e ele usa o termo mente, né? E tal, não sei o quê. E aí eu falava, gente, né? E depois também, rapidamente a gente reconhece que é um programa pedagógico inteiro, sabe? Depois que eu comecei a ler o livro-texto, daí eu voltei para o prefácio, né? Isso eu me lembro, sabe? Aí eu voltei lá para o prefácio, onde o próprio autor vai conversando com a gente, vai explicando qual é o programa dele. E eu achei aquilo muito legal. Ah, mesmo porque ele tem uma coisa muito interessante que acredito que todo mundo também vai reconhecer isso. Aí a gente tem, por exemplo, né, eu fiz um monte de workshop desses de autoconhecimento, sabe? De autoajuda também, porque eu também morava em São Paulo, né? E aí, lá tem um monte, né? Então, assim, aí eu ia no fim de semana e achava, nossa, maravilhoso. Agora achei tudo, né? Nossa, agora eu consegui tudo, agora esclareceu para mim. Eu não vou mais ficar, né, nessa angústia total aqui. E aí, então, terminava o fim de semana, eu estava renovada, ótimo, né? Aí, vinha segunda-feira, ainda a energia estava lá no alto, sabe? Olha, a gente estava falando sobre isso, não sei e tal, e conhecia, e depois vinha terça-feira, né? Aí não era tanto assim, quarta-feira não era tanto assim, quinta-feira eu aqui outra vez, né? E aí eu reconheci em um curso em milagres algo que ele fala e que na verdade na época, não, um pouco antes desse período, eu namorei um cara da Coca-Cola, né? Ele era o gerente geral da Coca-Cola do Brasil, mas ele era gerente geral de marketing. E aí ele me explicava assim que sabe que se você tirar alguma coisa, por isso que a Coca-Cola tem propaganda todos os dias, não interessa se é um veículo, outro veículo, porque se não tiver todos os dias, você não lembra, sabe? Então tem que ser todos os dias. E é uma regra de marketing. Eu acho que o Jesus é marqueteiro, sabe? Assim, aí ele falou lá, e aí ele fala, assim, é muito claro ali, né? Ele falando assim que você precisa manter uma ideia por dia. Precisa manter na sua mente uma ideia por dia. Você vai treinar a sua mente para reverter o modo como você vê o mundo aqui. Para isso, você vai treinar a mente. Aí, então, um tempinho depois, eu falei, gente, é lógico que os workshops estão errados, né? Claro que estão errados, porque não é um fim de semana que você vai conseguir. Para você conseguir olhar para você ou para qualquer coisa de forma diferente da que você está habituado, você tem que treinar. E o treino é todo dia. Inclusive, Mera, né? Mera quer dizer dia no idioma grego, porque o que eu queria era um slogan, que é assim, todo dia é dia de treino, né? Porque todo dia é dia de treino. Se você se afasta de alguma coisa que você tá aqui agora, ela se afasta mesmo, né? Sua mente dá um jeito sabe, de se envolver com outras coisas, e aí fica lá, fica perdido, né? Eu li lá no site que o seu slogan é esse, todo dia é dia de treino.
Achei bacana. Sabe o que me lembra? O slogan dos Alcoólicos Anônimos. Conhece? Sim, conheço. Conheço e, olha, respeito demais. Eu acho muito, muito legal o programa deles. Muito, muito legal. Mas eu quero aproveitar que você parou desse ponto e te fazer uma pergunta. Todo dia é dia de treino, certo? Certo. Então a pergunta é: treinar o quê? Isso. E foi isso, Marcelo, que eu trabalho aqui com uma agência de marketing aqui em Rio Preto. Eles que fazem as postagens em redes sociais, porque eu também sou ruim para burro de redes sociais, sabe? E também não tenho tempo. E aí ele falou: esse slogan tá faltando, né? Tá faltando. Então, todo dia é dia de você treinar a sua mente para aquilo que você quer, né? Então, assim, para mim ficava óbvio, todo dia é dia de treino, mas é porque eu estava ali junto com o curso, né, olhando. Mas é isso. Você falou a mesma coisa que ele. Viu? Aproveitar que a gente está nesse pedacinho também, que você está descrevendo a Mera, aí tem uma parte que você fala assim, a palavra grupo, porque queremos incluir todos os estudantes e professores desse grupo, já que aí você diz assim, somos os dois um dos outros. Eu não entendi Somos, somos, os dois um dos outros, segundo um curso de linguagem. acho que tem algum erro por aí, Marcelo, que eu não vi, viu? É Tá. assim, ó, nós começamos num grupo mesmo, em 2001, não, 2002. 2002. Era um grupo, né, de pessoas. Mas como acontece, como é extremamente normal, tá? É extremamente normal as pessoas quererem trazer coisas que elas conhecem, ou mesmo, né, assim, religiões que elas têm para o curso, né, ou comparar, ou juntar, ou tudo, aquilo, assim, não deu certo, sabe? Então, nós ficamos 4 anos juntos, né? 5, acho que 5 anos juntos. E uma delas falava grego, por isso que também eu era, né? E aí não dava, sabe? Não dava. Aí eu comecei a mostrar para elas que não tinha sentido. Né? Não tinha sentido você trazer uma outra coisa que fala exatamente o oposto do que esse curso está falando. Então, aí, essa sociedade se dissolveu, né? E acabou sobrando, né, eu, porque não tinha muito jeito, né? A única pessoa dali, daquele grupo que conseguia ficar, era eu. Só que todo mundo já conhecia a expressão Grupo Mera, né? Então acabou ficando. E aí, assim, na minha cabeça, né, todo mundo que chega junto aqui faz parte, sabe? Faz parte do Grupo Mera. Então foi por isso que acabou ficando, né? Porque já era conhecido, entende? Mas eu tenho, obviamente, meus apoiadores aqui, né? Meus funcionários, e aí, então, a gente é um grupo. Né? Muito legal. Aqui na oficina eu falo a mesma coisa para ele. Falo, quem faz a escola são os alunos, então nós estamos juntos. Isso. Eu ainda quero ficar ainda em você, né? Você falou lá atrás que você foi buscar coisas, foi buscar respostas, porque você sentia meio. Eu vou usar uma palavra que você não usou, mas acho que vai ajudar a gente a conversar. Você sentia meio estranha, meio ET, tá? Isso. Muito bem. Aí você lá atrás se sentia meio ET, né? As coisas você não se encaixavam muito bem. Aí você foi em busca de respostas para as suas questões e tal. E aí você encontrou o Curso em Milagres. Aí o Curso em Milagres veio e te falou, te deu explicações e deu respostas para as suas questões, mas com certeza ele revolucionou, mudou sua forma de entender a vida, certo? Totalmente. Então, nesse momento, você continua sendo uma ET, certo? Mas e agora? Agora, Marcelo, é assim. Eu sou um ET neste mundo, como todo mundo, tá? Porque para um curso em milagres, assim como para outras filosofias, eu já vi até bispos católicos falando isso, né? Que este mundo é uma ilusão, não é? Então, sendo uma ilusão,
É que um curso em milagres acaba provando para a gente, né, que é uma ilusão. Aí, assim, dentro dessa ilusão, somos todos ETs, porque a gente pertence a um mundo verdadeiro, né? Que para um curso em milagres ele usa, né, termos cristãos, ok? Para um curso em milagres nós só não somos ETs, né, em Deus, ok? Numa mente unida, completamente unificada, que um estado de mente que a gente não consegue entender. Então aí hoje eu me sinto assim, tá, eu continuo sendo um ET, mas você é um ET junto comigo, entende? Então todo mundo é um ET junto comigo, né? Não, eu entendo que você entenda assim, mas o ponto que eu estou querendo te perguntar é o seguinte: no dia a dia, a maioria das pessoas não tem uma visão metafísica da vida. Elas têm uma visão bem física e tal. E não tão esclarecida. Então, você, como você tem, e você convive com essas pessoas que não têm, você é a ovelha negra no meio desses grupos, certo? E você não, Então, você ainda se sente excluído ou não se sente mais? É essa que é o ponto, entendeu? entendi. Não, mas isso é fácil de te falar. É assim, ó. O recurso didático que um curso em milagres usa para a gente se autoconhecer, tá? São os nossos relacionamentos, ok? Então, tudo para um curso em milagres, eu não posso pensar em mim sem pensar num relacionamento, ok? Tá? Então, aí, é assim, enfiar um curso em milagres goela abaixo de alguém é realmente uma violência, né? Então, o que o curso propõe para nós? Que nós levemos, então, a nossa vida normalmente, ok? Normalmente, sabe? Como todo mundo, né? Eu tenho essa empresa, eu tenho funcionários, eu tenho, né? Eu ganho para ensinar, né? Ou para esclarecer, nem é para ensinar, mas para esclarecer, eu ganho dinheiro. E para esse curso, não tem absolutamente nada de errado, muito pelo contrário. Porque se eu levo a minha vida normalmente, tá? Eu tenho muitos relacionamentos. E dentro desses relacionamentos é que eu vou enxergar todo o meu conteúdo mental. E aí eu brinco com os meus alunos, porque assim, né, a gente tem um papo muito profundo, né, nas aulas, nas turmas, muito profundo mesmo, dentro da metafísica do curso, ok? Mas eu fecho a porta, eu finjo que eu sou normal, entendeu? Na minha família, ninguém estuda um curso em milagres, entende? Ninguém. Eu tenho um irmão mais novo que ele finge que estuda, né? Mas ele não estuda, entende? Então, aí, assim, eu fingi que sou normal, eu convivo com todo mundo. Nós terminando aqui a nossa conversa, eu vou para uma pizzaria, que hoje é aniversário da minha sobrinha. Então, assim, ó, normal, sabe? Inclusive, vou pôr uma roupinha mais, né, vai legal, olha, sabe? Não tem nenhum problema em relação a isso, nenhum, tá? A gente, muito pelo contrário. O curso, ele nasceu, a Ellen Schuckman, ela começou a ouvir esse ditado em Nova York, no centro da agitação do mundo, não é? E ele falava, e assim, olha, são os relacionamentos, são como você se relaciona, inclusive com uma situação, não exatamente com pessoas, mas ele chama as situações de relacionamentos porque nós temos muitos pensamentos sobre uma situação e nós temos conclusões sobre essas situações, né? Então, nós temos um relacionamento com eles. O que significam? Né? O que elas me causam? Por que eu estou pensando nessa situação dessa forma? Né? Por que eu percebo uma situação de uma forma X ou de outra? Então, assim, eu absolutamente finjo que sou normal e para mim está tudo bem, entendeu? Convivo com pessoas completamente alheias a isso, sabe? Né? Completamente alheias a esse pensamento e é ótimo, não tem problema. Respondi? Respondeu muito bem, perfeito. E demonstra que você realmente não é uma pessoa que tem o curso milagre como um dogma, mas
já está incorporado e é justamente por isso que você lida tão bem assim. Que bom, né? Que bom que você acha isso também. Mas Eu existe uma coisa que é um princípio de um curso em milagres, sabe? É um princípio. E aí, é assim, nós somos iguais, absolutamente iguais. Não na forma, porque você é um menino, eu sou uma menina, entendeu? Eu gosto do menino, tá? Não para deixar a gente mais jovem, ok? Então, assim, ó, nós somos diferentes, mas nós somos diferentes na forma. Essencialmente, né? Nós somos iguais. Em mente, nós somos iguais e somos unidos, certo? E aí, assim, por exemplo, né? Um curso em milagres afirma sem transigência, sabe, de forma muito brava mesmo, que a matéria-prima que faz esse mundo é medo. Então a gente vai ter sempre medo, a gente só vai desmanchando os medos na mente, ok? E do que a gente tem medo? Né? Não sei se todo mundo já parou para pensar em alguma coisa assim. A gente tem medo daquilo que não é igual a gente, sabe? Então, se for, eu tenho a maior intimidade comigo, entende? Então, assim, se eu achar que as outras pessoas são iguais a mim, né? Eu vou perder o medo, eu vou perdendo o medo. Eu prefiro no gerúndio, né? Eu vou perdendo o medo, ok? E se eu me considerar, por exemplo, uma burua, tá? Ó, tô pra cá, tô aqui. O que é, né? Eu já me vi diferente de você. E se eu me vi diferente, eu estou reafirmando o meu medo, ok? Eu estou me colocando num lugar muito pior, de mais medo ainda, tá? Então, isso vai fazendo com que a gente, sabe, que a gente use a nossa inteligência, né, a nossa razão. Conforme eu me vejo diferente das outras pessoas, mais medo eu tenho, não é? E é por isso Massa, que eu... entendi. Legal, bom demais. Eu vou para o 100 agora, mas antes de ir para o 100, a ideia é que a gente bata um papo, né? Não é só fazer uma entrevista. Então, se você tiver alguma pergunta que você quiser me fazer, pode me fazer. É Ah, minha legal. vida. Gostoso, gostoso. É assim, vamos lá. Como que você, sei lá, como que você conclui, né, que o seu autoconhecimento te ajuda? Ou como que você conclui que você realmente tem, né, assim, um nível de autoconhecimento gostoso? O que é isso? Como que... Tem um termo que eu uso para isso, né? É, Eu chamo viver bem. Quanto mais autoconhecimento, eu vivo melhor. Você deu exemplos, né, de como que você faz para viver bem e melhor. Exatamente isso. Quanto mais autoconhecimento eu adquiro, melhor eu vivo. O que significa que aconteça o que acontecer, eu estou lidando melhor, cada vez melhor com aquilo. É muito isso. bom, muito legal, isso mesmo. Né? A gente vai ficando Passei? seguro, vai ficando e passou, ponto positivo. Bom demais. Ó, já que você não tem medo, então eu vou fazer perguntas, digamos, difíceis, tá? Ninguém Ah, disse que eu não tenho medo. Ó, nem vem, tá bom? eu vou fazer perguntas que eu acho que são interessantes fazer para você, que é vou dizer assim, uma especialista em USEM, tá bom? E então, foram algumas que me ocorreram. Eu falei assim, essa é interessante, porque eu tenho que perguntar isso para alguém que manja do assunto para poder me responder. Bom, então vou começar assim. Quem é o autor do 100? É o Jesus, não o histórico, tá? Não o histórico, é o Jesus, ou, né, ele vem aqui com 800 e poucas passagens bíblicas corrigindo a nossa interpretação. A gente interpretou errado, segundo o autor do curso. Beleza. O autor do 100 é Jesus Cristo, é isso? Isso, o Jesus. Só que ele não é igual àquele que, se bem que deve ser, coitado, alguém falou, né, de coisas que ele falou, e eu não tenho certeza que ele falou, entendeu? Mas ele pega a Bíblia, né, e põe mais de 800 passagens, né, em um curso de milagres e vai corrigindo, assim, a interpretação.
E aí? E de que forma isso tem um peso no 100? De que, como? Por exemplo, se o autor, de que forma o autor do 100, seja Jesus Cristo, tem um peso? Se o autor do 100 fosse, sei lá, João, ou Pedro, ou Miguel, não, mas Jesus Cristo, de que forma isso tem um peso? Então, eu acho, né, que o peso maior é porque a linguagem ocidental, a gente não tem, né, assim, a gente não tem uma mente mais voltada para a espiritualidade como os orientais, embora tudo seja a mesma coisa. E, assim, o fato dele, né, dele estar aqui escrevendo ou mostrando para gente que tem outra forma de ver, sabe, aquilo que supostamente ele falou, né, e tal. Então, esse tem um peso, não, pelo menos a princípio, né, um peso muito legal de confiança mesmo, que as pessoas vão reconhecendo que nenhum ser humano pode ter escrito aquilo, tá? Mas, quando você vai lá para o manual de professores, para o esclarecimento de termos, aí ele fala, né, qual o papel de Jesus aqui, né, aqui nesse curso? Ele fala, olha, ele foi um cara que estava aqui, mas ele em si, ele não tem papel nenhum, ele não tem peso nenhum, né? Ele só trouxe um conhecimento que já é seu, porque as mentes são unidas, mas foi só esse o papel dele. Então, ele não, sabe, assim, no princípio, isso é legal, porque algumas pessoas reconhecem mesmo, né, uma seriedade ou uma coerência naquilo que está falando, reconhecem que seria absolutamente, assim, impossível um ser humano ter escrito aquilo, né, ou um programa pedagógico tão perfeito, né, como ele é. E depois, assim, aí ele mesmo fala, olha, Jesus, nada, né, assim, porque nada no peso, no sentido de ser diferente da gente, tá? De ser diferente, ok? Entendi. Eu vou dar um passo mais para dentro dessa questão e eu vou falar algumas outras coisas para a gente poder entrar mais. Claro. Por exemplo, o 100 foi um livro que chama de canalização, né? Isso. O livro dos Espíritos também foi um livro que veio através de canalização. Questão de mediunidade, aí não precisa entrar no mérito. Sim. Mas lá, o Allan Kardec ele foi lá e fez mais ou menos um trabalho semelhante, pegou as informações que estava recebendo, compilou, fez um livro. No Espiritismo, o nome dado ao autor foi Espírito da Verdade, para se criar um nome aleatório. Não sei, não. Não sei, poderia ser Espírito do Cristianismo, ou Cristianismo Vivo. Quem está falando aí é o Cristianismo Vivo. Mas não, que se dá o nome, quem está falando aqui é Jesus Cristo. Eu entendo que você talvez não tenha essa resposta, mas deve ter uma opinião. Eu quero ver sua opinião. Por que ele fez questão de dizer que era Jesus Cristo falando? Marcelo, ele não fala. Ele não fala em nenhum momento, olha, eu sou Jesus, o Cristo e tal, e tal, e tal, entendeu? Ele não fala. O que vai acontecendo é que, por exemplo, gente, eu não sei nada de cor, tá? Eu sei algumas coisinhas, assim, porque, mas o capítulo 6 tem o papel da crucificação, né? Ou, aí ele fala, quando eu fui crucificado, ou né, na minha crucificação, não me lembro mais, sabe? Na minha crucificação, então você começa a ver isso. É que no prefácio, conta um pouquinho da história da Ellen, né? E aí ela fala, porque ela resistiu muito a aceitar que ele era o Jesus e que ele estava falando com ela. Ela resistiu muito a isso. E aí, então tá, né? Então, aí, mas o que é assim, é muito, muito legal mesmo, né? No curso, e ele deixa isso muito claro, duas coisas bem interessantes. Primeiro, você não precisa acreditar que foi Jesus que escreveu, tá? Segundo, você não precisa nem acreditar em Deus, ok? Não, principalmente porque você vai descobrindo. Os meus melhores alunos são os ateus, entendeu? Hoje, gente mais encardida, mais racional, assim, sabe?
e tudo, eles se identificam com este curso, né? E assim, ele fala, é irrelevante o que você tem que, o que você quer, o que você pode fazer. Você pode experimentar a paz que eu estou te prometendo, né? Você pode experimentar, assim, tudo que esse curso está querendo te dar. E aí independe de você acreditar que foi Jesus ou não, sabe? Independe de você, inclusive, de você acreditar em Deus. Entende? Quando os alunos ateus eles começam, normalmente eu peço licença para usar a palavra Deus, né? Mas eu troco um pouco, eu falo origem, né? Eu falo, olha, a origem e tal, tal. E depois acostuma e lembra, porque até lá no manual de professores mesmo, né, ele fala assim, as palavras, elas são símbolos de símbolos, porque aqui tudo é simbólico, tudo é o que representa para mim. Por isso que nós dois podemos ter opiniões diferentes sobre este copo de água, por exemplo, tá? Então, são símbolos de símbolos. Então, isso não é realmente nada importante para o curso. Para ele é importante que você veja no livro-texto se tem alguma coerência para você e faça as lições, porque sua mente está muito bagunçada, né? Então, é isso que, sabe, que é importante para ele. Tá bom? Entendo perfeitamente o que você está falando e entendo que não faz importância nenhuma para o curso. Mas, para quem ainda não está fazendo o curso, que tem, sabe, só está na capa do livro, isso vai ser interessante ser refletido. Então, eu vou perguntar mais uma coisa nesse ponto, que é para quem não entrou no curso ainda, para quem está na capa, para quem está investigando a questão e vai tá ouvindo coisas a respeito. E essa pergunta é desse estilo. Por que se optou pela linguagem cristã? Poderia ser qualquer outra. Então, eu acho que é por isso que eu falei para você. Aqui no Ocidente, ele é muito famoso, né? Que tem várias versões de cristianismo. Então, talvez uma opção que foi para chegar mais perto mesmo das pessoas e olhar. Entende? Acredito que seja isso, sabe? Marketing. Oi? Marketing. Marketing, isso, marketing, né? Então, né, acredito que seja por isso. Né? Assim, inclusive, tem inglês, por exemplo, ele é bem mais poético, né, do que em qualquer outra tradução, porque ele foi escrito para Ellen, a Ellen adorava Shakespeare, né, que Shakespeare escrevia em versos brancos, né? E então, assim, sabe, foi muito para chegar até ela para que ela aceitasse escrever, porque são 1.500 páginas, né, gente? Tá? É muita coisa. Então, assim, tudo tem algum porquê nesse sentido, mas depois que a gente começa a estudar e a tentar praticar mesmo, sabe? Essas coisas vão perdendo sentido, sabe? Não, é uma linguagem cristã, mas porque eu também, a linguagem cristã é muito conhecida aqui no Ocidente, né? Em todos os meios. Apesar de que tem bastante gente no Oriente que estuda esses milagres. Bem legal. Mas, antes de eu ir para a próxima questão, que seria uma questão de conteúdo e não da capa, do sem entrar no livro mesmo, se você quiser me fazer uma pergunta da oficina, fica à vontade, sobre a oficina. Então, primeiro lugar, que nome é esse? Oficina? A ideia era, o primeiro nome que eu dei para esse trabalho era Oficina da Unicidade. Era Oficina da Unicidade. Só que eu não gosto de nome composto e estava grande. Aí eu tive a ideia de trocar o número, tirar a letra O, colocar o número 1 e ficou Oficina. Mas a ideia é essa, é a Oficina da Unicidade. Que a gente trabalha a unicidade de cada um. Muito legal, muito mesmo. E você trabalha só com a oficina? Não, essa é a minha única profissão, mas a oficina não ela é um trabalho sem fins lucrativos, então ela é gratuita. Então é minha profissão, mas eu não ganho nada com isso. Só ganho trabalho, e você vive como?
Eu vivo do aluguel de um apartamento lá de São Paulo. É com o aluguel do apartamento que eu pago as minhas contas. É isso. Ah, tá bom. Tá. Perguntas, perguntas tradicionais de alunos que chegam na oficina, assim. Ah, é? É. Aham. Então tá bom. Então, mais alguma? Mas, não, deixa aí, vai falando que daí eu vou pensando. Peraí. Não, então agora a gente vai entrar na questão de conteúdo, aí depois você pode perguntar de conteúdo também, se você Ah, quiser. joia, joia. Isso, eu ia perguntar mesmo, né? O que você se baseia no quê? Quer responder primeiro? Né? Posso? O que você estuda com o seu pessoal? Essa pergunta também é clássica. É assim, é, eu pratico eu pratico autoobservação. Através da prática da autoobservação, eu produzo autoconhecimento. As coisas que eu vou descobrindo, eu escrevo. Elas vão se transformando em livros. Eu ponho esses livros à disposição na internet. Meu trabalho todo começou junto com o surgimento da internet. Aí eu ponho isso que eu vou descobrindo sobre mim mesmo, né, sobre a minha experiência de ser humano, eu vou colocando na internet. Vou dar uma resumidona para você, tá? Tá. Essa descoberta, elas são de 3 níveis. Elas, o que você chama de metafísica, eu chamo de existencial. Então, são descobertas existenciais. Mas eu também descubro coisas sobre o funcionamento psicológico do ser humano, que é mais ou menos o que os psicólogos descobriram, Freud, Jung, esses caras. Então, eu fico observando e vou descobrindo meu funcionamento psicológico, e vou compartilhando isso. Esse é o segundo tipo de autoconhecimento que eu adquiro através da prática da autoobservação. O terceiro é que eu descubro coisas sobre a minha personalidade. Né? Como é que essa personalidade aqui funciona? E o que eu descubro sobre a minha personalidade não serve para ninguém, só serve para mim. Mas a metodologia de descoberta, ela serve para os outros, a metodologia de descoberta, ela possibilita os outros usarem a mesma metodologia para fazer análise da personalidade deles. Eles vão analisar deles e não a minha. Mas o que eu falar da minha não vai servir para eles, mas o como eu faço para analisar a minha serve para os outros também. Então, também compartilho o processo. E isso também geram livros. Esses livros Então, eu produzo autoconhecimento desses 3 tipos. As pessoas pegam na internet, ficam interessadas, querem saber mais, vêm conversar comigo, acabou que virou uma escola, que é uma oficina. Legal. Muito, Então, muito. os livros que a gente estuda na oficina são os livros que eu escrevo. É assim, a gente não se baseia no livro de nenhum outro autor, senão o Marcelo Ferrari. Muito legal. E eles estão todos. Você vai curtir, você vai gostar. Eles estão todos disponíveis no site da oficina. É só ir lá na página de livros, eles estão lá. E você lê, eles são livros online. Muito legal. Muito bem, agora então vamos mergulhar dentro do livro, que a gente já passou da capa, né? Eu ouvi você dizendo que a gente poderia dizer que a palavra perdão e a palavra milagre são sinônimos, certo? Sim. Então, eu poderia dizer que o curso em milagres é um curso em perdão. Sim. Certo? Eu vou fazer uma linha de raciocínio aqui para chegar na pergunta com você, tá? Beleza, então milagre e perdão são sinônimos, então o livro poderia chamar um curso em perdão, porque o perdão é o ponto-chave do curso. Eu não estou falando só de ter ouvido você falar, eu já ouvi curso em milagres outras vezes. Perdão no curso no 100
não é o que a gente está acostumado a entender por perdão. É uma outra coisa. A palavra é a mesma, mas o que ele se refere é outra coisa. A gente precisa ler e estudar o curso em milagres para poder entender exatamente o que ele quer dizer quando ele usa a palavra perdão. Tá bem? Estou certo? Estou indo bem? Certíssimo. Do que eu entendi desse diferente uso da palavra perdão, no curso de milagres, o perdão é uma correção mental. Uma correção da sua interpretação de alguma coisa. Beleza. Então vamos ficar com a palavra correção. Isso. O perdão ele vai corrigir uma interpretação, vai corrigir alguma coisa na sua mente, então vai corrigir. Muito bem. Se vai corrigir, tem alguma coisa errada. Na sua interpretação. É isso. Isso. Para corrigir, se você vai corrigir alguma coisa que tem um erro, aí vai corrigir, certo? Certinho. A minha pergunta é, o que está errado? Então, olha, tá errado eu achar que o Ferrari tá aí e a Maria Amélia tá aqui. Entende? Tá errado eu achar que o Ferrari pode fazer alguma coisa contra a Maria Amélia ou pode fazer alguma coisa para deixar a Maria Amélia feliz. Porque tudo está na sua própria mente, ok? Tá? Então, assim, a palavra perdão, ela é... Nossa Senhora, no começo, vários alunos têm maior problema com isso, né? E porque o perdão que a gente ensinou, né, ele é bem seletivo, né? Ele é bem seletivo. Olha, você fez alguma coisa contra mim, né? E eu, como sou muito mais legal do que você, eu te perdoo, entende? Mas se a gente for, né, dentro do que um curso de milagres nos diz, ok? Tá? Que este mundo que a gente vive, ele é só uma projeção de uma ideia de medo, né? Então, essa ideia de medo, por isso que eu não posso ficar aqui sem medo, tá? Então, você nem vem falando isso para mim, porque eu nunca disse que eu não tinha medo, ok? Então, assim, essa ideia de medo, ela faz com que a gente se sinta mais e mais diferente das outras pessoas, certo? E essa ideia de medo também, ela fez a gente esquecer que a gente tem uma origem, segundo o curso de milagres, tá bom? Que é uma origem de amor, né? Mas, inclusive, assim, só amor, tá? Mas nada na nossa origem tem outro nome, é amor. E esse amor que seria a nossa origem, você pode chamar de Deus, o nome que você quiser, tá? Esse amor, ele é completo, ele é pleno, ele não tem nenhuma necessidade, ok? Mas, aqui, de novo, né? Esse mundo é a projeção de uma ideia, né? De uma ideia de medo. E, sendo assim, é por isso que o curso, né? Um curso de milagres e outras filosofias também chamam de ilusório. Porque o curso afirma também, veementemente, sem nenhuma transigência, ok? Que a única verdade é o amor, ou Deus, ou o nome que você quiser dar. Tá? Ele é a única verdade. E a verdade nunca muda. Ela não pode mudar. Então, o que ele chama de verdade é imutável, ok? Se a gente organiza os pensamentos nesse sentido, então a gente pode lembrar o que não muda nesse mundo, né? O que não muda, tá bom? E aí o que muda? Por exemplo, vamos supor que eu seja sua irmã, tá? E você tem mais uma irmã. E você entra numa sala junto comigo, com a nossa irmã, e você fala, eu odeio vocês duas, por exemplo. Ou então vocês duas não valem nada. Tá? Qualquer coisa do gênero. Né? Uma de nós vai chorar, vai ficar
sabe? Pode, né? Pode chorar, pode ficar moada, tá? A outra sai nos papos com você, entendeu? E foi a mesma coisa. Por que a gente reage de forma diferente, né? Como você se auto-observa muito, então você sabe que todas as coisas estão ligadas a uma memória passada, né? Então, por que se eu falar para você, Ferrari, você é chato, e você não tiver nenhuma relação com isso, você vai falar, nossa, coitada da Maria Amélia, não tá num bom dia hoje. E se eu falar para você, Ferrari, você é desonesto, aí você vai ficar muito ofendido, sabe? Ai, meu Deus, né? O que é? Aí, ou você vai brigar comigo, ou você vai sair chateado, ou não sei o quê. Então, assim, todas as coisas estão ligadas àquilo que a gente interpreta, né? Da forma como a gente interpreta, certo? E aí tem uma parte didática, né? Assim, absolutamente didático, tá? Que não tem sentido na realidade, mas o curso reparte a mente da gente em 3 partes, ok? Uma parte ele chama de mente equivocada, que é essa que acredita absolutamente que esse mundo seja real e que as pessoas são diferentes, e se elas são diferentes a gente precisa ter medo, e por aí vai, tá? A outra parte é uma parte que simplesmente não acredita em nada disso, né? Que seria a parte que ele chama, usando essa parte que acredita nesse mundo, ele usa emprestado, que eu acho que Jesus é bem cara de pau, né? Ele empresta tudo, então ele pegou emprestado da psicologia, ele chama de ego, né? A outra parte da mente que não acredita, né, que isso daqui que a gente chama de vida, essa experiência, essa parte da mente nossa, da nossa própria mente, não acredita nisso, tá? Então ela simplesmente ignora, né, a parte que o ego fica falando, e essa parte ele empresta o nome do cristianismo e ele chama de Espírito Santo, ok? Mas é uma parte da sua própria mente, ok? E tem uma terceira parte que não tem nome, né, no curso, não tem nome no curso Milagres. Essa parte, a gente empresta o nome que um dos professores, né, que ajudou a editar o curso mesmo, né, o Ken Wapnick, ele usa, então a gente empresta o nome que ele usou, que é o tomador de decisões. E esse tomador de decisões é como se ele ficasse em cima do muro, né? Em cima do muro aqui ele tem, de um lado ele tem o ego, do outro lado ele tem o Espírito Santo, e então ele vai, a única coisa que ele pode fazer, ele não pensa nada sozinho, ele não faz nada sozinho, mas a única coisa que ele pode fazer é escolher este ou este. Na verdade, ele só tem uma escolha, porque a outra escolha já é o ego, né? A gente age com o ego aqui 100% do tempo. E aí a gente vai experimentando aos poucos a largar a mão do ego e segurar a mão do Espírito Santo, que é, na verdade, aceitar a interpretação dele, que vai passar por tudo isso que você já faz no seu trabalho, né? Por que você me chamou de... O que eu falei, né? De chata, de horrível, de não sei o que lá, né? Por que isso me doeu? Então, aí, a partir disso, eu deixo o Marcelo de lado. Não me importa. O que me importa é por que aquilo que o Marcelo fez me doeu. E aí eu começo o meu processo de olhar para dentro, tá? Então, aí, essa forma, né, de fazer as coisas, que aí eu falo, bom, eu já desconfiei, e a palavra desconfiar é muito legal, eu já desconfiei da minha interpretação que eu tenho disso. Então, agora que eu já sei que tem uma outra parte da minha mente que fala de forma diferente, eu espero ela falar para mim. Porque, como diz a Bíblia, gente, eu nunca li a Bíblia, tá bom? Desculpa. Mas com 12 anos eu briguei com as coisas lá e daí eu nunca li. Mas como diz a Bíblia, você não pode servir a 2 senhores ao mesmo tempo. Então, eu desconfiando que eu estou nessa interpretação com o ego, eu já estou pronta, eu já estou aberta a escutar uma outra interpretação. Não estou falando de coisas misteriosas, tá? Eu não estou falando que vai acontecer algum mistério, alguma coisa.
Mas eu desconfiando disso, eu começo a lembrar que tem realmente outra forma de ver isso, e que aí eu começo a lembrar do todo, né, que eu repito isso em todas as aulas, a gente precisa ter o todo dessa teoria para a gente poder aceitar o que Jesus está falando ali, né, ou o autor do curso, posso não falar o nome de Jesus, mas o autor do curso tá falando ali, e aí você vai lembrar que e é um exercício bem legal, que eu acho que também você deve ter feito isso com outras pessoas, né? Porque é bem legal. Eu falo assim, tá, então eu estou muito. Maria Amélia, o seu som sumiu. O seu som sumiu. O seu som sumiu. Oi? Agora voltou. Ah, Agora voltou. é porque a minha Você, sobrinha estava ligando. Desculpa. Tá aparecendo agora? tá, você parou, ele sumiu onde você falou. Acho que você já deve ter feito exercício também, daí sumiu. Ah, isso. De colocar assim, ó, por exemplo. Eu estou magoada com aquilo que o Marcelo falou, né? Então, o Marcelo me chamou de desonesta, tá? Eu começo a ver que, na verdade, não foi aquilo que o Marcelo falou, né? Aí eu posso fazer um exercício de falar assim, se fosse a minha amiga que estivesse aqui e o Marcelo falasse a mesma coisa para ela, será que ela ia se sentir como eu estou me sentindo? Então, aí a gente vai olhando para isso e vai vendo que as nossas interpretações, elas são bem únicas, né? Bem pessoais, ok? E aí eu posso brincar eu aceito já, vamos fazer de conta que eu já aceitei o que um coisa similar está falando, tá bom? Que nós só somos capazes de duas emoções, tá? Ou nós sentimos amor, ou nós sentimos medo, ou nós estamos com medo. Então, aí eu começo a colocar todas as categorias, tudo que a gente sente nessas duas categorias, certo? Então fica muito mais fácil, o raciocínio fica muito afunilado. Quem fala de medo? O ego. Quem fala de amor? O Espírito Santo. Tá bom? Tem hora que eu vou escolher o ego conscientemente, entende? Porque assim, ó, eu quero ainda me vingar do Marcelo, tá? Eu ainda vou fazer com que ele se sinta como eu me senti, ok? E aí eu já sei que eu tô falando com o ego, mas agora eu consigo, entende? E o Espírito Santo não fica bravo com a gente. Ele fala, vai, tá bom, tá bom. Elabora seu plano de vingança aí com o Marcelo, quando você estiver cansado, você fala comigo. Tá bom. Tá? Saquei. Deixa eu colocar em palavras para ver se vou resumir tudo isso numa ideia simples e você me diz se é por aí, tá bom? Em geral, o ser humano ele vive com um pensamento equivocado, uma mente equivocada. E esse equívoco precisa ser corrigido. Que equívoco é esse? Fundamentalmente, que equívoco é esse? É o equívoco de acreditar que o problema está lá fora. E a correção é começar a perceber que não está lá fora, está dentro de cada um. É isso. Isso, só que isso é como você lida com o equívoco. Mas o equívoco mesmo para o curso em milagres, tá bom? Não estou dizendo que isso é para todo mundo. E o que é legal é a gente prestar atenção de que ele fala assim, é um curso, não é o curso. Então, este é o meu caminho para voltar a Deus e cada um tem o seu caminho, não tem problema nenhum, ok? Mas, assim, o buraco é mais embaixo, né? Porque o equívoco real é a gente achar que pode acontecer alguma coisa fora da mente de Deus, ou fora de Deus, tá? A parte de Deus. E a gente só vai comparar isso porque, assim, em Deus, tudo é um só, não tem nenhuma diferença, tá? Então, aí, mais para a gente chegar, esse é o ponto de partida, assim, digamos, o fundo do poço, vai lá, o último negócio que a gente tem que chegar. Para a gente chegar nisso, a gente precisa passar por isso que você está falando. Eu vou lembrando aos poucos,
Se tiver gentileza no meio, é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Mas eu vou lembrando aos poucos que não é, o problema não está lá fora mesmo. O problema está em como eu vejo isso. E aí, para o curso é muito mais simples, porque ele fala assim, o problema é que você está vendo isso com o ego, né? Vem vir comigo, sabe? Então, o ego já tem um arsenal de explicações que a gente, inclusive, já conhece, né? E aí, ele corrige a nossa mente, lembrando que a nossa realidade não é essa ideia individual. A nossa realidade é em Deus, ou, né, na unicidade, na oficina. Tá bom? É na oficina, certo? Na oficina, certo? Então, dentro, aí a gente vai fazendo. Então tá. Quem que se ofende quando o Marcelo fala que eu sou desonesta? Né? O ego. Eu identificada com o ego. E eu ainda vou me ofender um monte, tá bom? Sabe? Não tem problema. Mas essas descobertas que a gente vai tendo, vai fazendo com que a gente compare os dois guias que tem na nossa mente. Né? E aí sim, eu distingo a voz de um, e aí eu falo, quer saber? Já enchi de você, entendeu? Aí eu escolho o outro, pelo menos neste momento. Tá? Aqui não, entendi perfeitamente. Eu vou te falar como que eu explico isso, aí você vai entender que é a mesma coisa, outra história. Eu chamo de função espelho. Porque quando você está conversando com o outro, que ele te fala uma coisa, ou ele se comporta de alguma maneira, e dói em você, ele está espelhando alguma coisa para você. Sim. Então, mas você não percebe, a maioria das pessoas não percebem isso, que o comportamento ou que a pessoa fala funciona como um espelho. Ela mostra alguma coisa em você. Como você não está consciente disso, você vai e briga com a pessoa. Se você tiver consciência que está acontecendo ali um espelhamento, ela está apontando para alguma coisa que está dentro de você, em vez de você brigar com a pessoa, você vai trabalhar a coisa dentro de você. Você, tá, ela me chamou de chato, ou por que doeu tanto? E esse exercício que você falou realmente é muito interessante. Usar a imaginação para ver se muda o sentimento. Outro dia eu estava, para ilustrar, tá? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que ela estava fazendo essa autoanálise, e a questão era com o pai dela. Aí eu falei, tá, então pega esse comportamento e põe no padeiro. Ia te incomodar? Ela falou, não, no padeiro não. Aí eu falei, tá vendo? Está te mostrando alguma coisa. Porque é isso, né? A função espelho, ela vai te mostrando várias coisas, e as pessoas são espelhos. O padeiro é um espelho diferente do pai. E aí mostrou outra coisa. E justamente, eu concordo que é muito difícil a pessoa começar a entender que ela... Porque a dor da gente... tem uma música sertaneja que fala assim, mas é na hora da raiva, na hora da raiva. Você já ouviu essa música? Não, porque eu não gosto muito de música sertaneja, então eu não sei. Ela já tem uns 2 anos, já está ultrapassada, mas ela chegou a ser um hit em determinado momento. Na hora que a dor vem forte, você esquece tudo. Você esquece, apaga. Tem uma brincadeira que é assim, né? Que mantra eu falo, né? Sabe que é mantra, né? Aquela coisa hindu. Mantra eu falo quando eu estou com raiva. Aí o mestre, o discípulo pergunta, mestre, que mantra que eu uso quando eu estou com raiva? Olha, se na hora da raiva você lembrar que existe mantra, já está ótimo. Né? Porque isso na hora da raiva você não lembra de nada. Não então, mesmo. Na hora que a emoção vem forte, você esquece função espelho, esquece tudo e já está brigando. Sim, sim. E aí que a sua fala de estar sempre trabalhando, né? Uma coisa, né? É fundamental. Se a pessoa pelo menos lembrar, na hora da raiva, que existe mantra...
Já é um grande caminho andado, né? Enorme, enorme. Então é Isso. perfeito. Precisa corrigir isso. Toda vez que eu sentir alguma coisa, mas o problema não está lá fora, está aqui dentro. O problema não está lá fora. Tá aqui. Se a pessoa fizer isso, revoluciona a vida dela, não é? Muito, muito mesmo. Muito mesmo. A gente tem, inclusive, tempo para pensar que, nossa, tinha alguma coisa para lembrar. Era mantra, né? Então, assim, ó, tudo muda mesmo, tudo muda. E a gente vai fazendo isso, né? Assim, todo dia de treinar a mente, certo? Isso. Os caras tentando lembrar, é isso mesmo. É que, assim, aí a gente vai lembrando que, assim, o que que eu quero, né? O que que eu quero? Eu quero me comportar bem ou eu quero ter uma mente em paz, tá? Porque são duas coisas diferentes. O comportamento pode até ser, por exemplo, eu vou pegar o meu sobrinho que está fazendo uma criação, uma malcriação e tal, e vou ficar brava com ele, e vou dar um tapa no bumbum, entendeu? Mas a minha mente está em paz, porque eu não estou fazendo isso, nem é com raiva, eu estou fazendo isso porque é necessário neste momento. Então, o comportamento, ele não é o determinante nem do meu valor e muito menos do meu grau de paz, sabe? Mas quando eu faço esse exercício, que eu volto para dentro, falo, bom, então tá, se tem alguma coisa errada e isso está dentro, né, não está ali fora, aí muda tudo, né? Tudo, absolutamente tudo. Né? Bom demais. Maria Amélia, posso ficar com você até as 9h30? Pode. Que horas são? Nossa, 9h20 já. 9h19. 9h20. É. Eu fiz um raciocínio aqui que eu quero te contar, mais para te contar mesmo, mas você me diz se poderia ser, né? Então, eu fui De trocando acordo com o palavras. curso, tá bom? Vamos lá? Tá, Exato, de acordo com o curso. sim. É que eu fui trocando palavras para poder chegar numa coisa aqui. Eu falei, eu posso trocar perdão por milagre, milagre por perdão, são sinônimos. Beleza. Eu posso entender que o perdão tem a ver com correção, é uma correção de alguma coisa, beleza. Essa correção, ela vai vir através de uma prática, certo? Não, Não? não. A correção vai vir através da parte da sua mente, a não ser da prática da escolha dessa parte da sua mente. Ok? Tudo bem? Tá Pode ser. essa parte da minha mente que vai fazer a correção, ela vai fazer o quê? Ela vai te lembrar, né, que o problema não está lá fora. Ela vai te Então, ela lembrar que vai... a sua interpretação está sendo por causa de alguma memória e que essa memória não tem sentido, porque você é a sua realidade, né? Não é aqui. Por isso também que você Beleza. Vamos ficar com essa palavra aí. Você usou a palavra lembrar. Lembrar. Então, tem alguma coisa que eu estou esquecido e essa parte da minha mente vai me lembrar, porque eu esqueci, certo? Isso. Esse processo de lembrar, eu poderia dizer que se eu estou esquecido é como se eu estivesse dormindo, né? O curso usa essa palavra, dormindo. E aí ela vai me acordar. Ela vai acordar, vai me despertar. Posso dizer isso, né? Isso mesmo. Então, essa parte da minha mente, ela vai me proporcionar um despertar, certo? Certo. Então, eu posso concluir, então, que o perdão tem a ver com um despertar, certo? Sim. Então, um curso em milagres podia se chamar um curso em despertar. Não poderia? Poderia. Era isso que eu queria compartilhar com você. Poderia mesmo, né? Porque os milagres, a hora que a gente chegar, né? Vai perdoando todas as coisas, né? Vai perdoando, vai vendo que realmente era só uma questão de interpretação, e a minha interpretação sempre foi com ego, né? De mostrar, de afirmar que a separação de Deus realmente aconteceu. Quando eu vou perdoando tudo isso,
através da minha vida normal, tá? De toda a minha vida normal, vai chegar uma hora, né, que é um estado mental, tá bom? O termo que o curso usa, que por sinal muita gente faz a maior confusão, né? Ele usa o mundo feliz do Espírito Santo, né? Ele usa ele, mas é um estado mental, certo? Em que eu vou reconhecer que todas as coisas que eu estou vendo, as coisas, formas, né? Todas as formas que eu estou vendo, de pessoas, de objetos, de coisas e tudo mais, elas são só projeções da minha própria mente. Então, tá tudo certo, não tem problema. Aí não tem nem certo nem errado, sabe? Não tem nada, né? Nada que vá atrapalhar o reconhecimento de que eu nunca poderia me separar de Deus. Então, aí, nesse estado mental, que ele chama de mundo feliz do Espírito Santo, né? Eu tenho um aluno que ele é juiz e ele fala, nossa, quando eu comecei esse curso, eu achei, nossa, agora eu vou achar o poder da minha mente, todos os sinais vão ficar verdes para mim, eu nunca mais vou precisar parar nesse trânsito, entendeu? Então, assim, não é nada disso, mas é assim, o seu poder é um poder enorme, né? Enorme mesmo, não dá nem para a gente falar sobre isso aqui, mas e ele vai ser agora reconhecido, né, pelo seu estado de paz, sabe? Aí você reconhece esse poder, que é, na verdade, um poder igual ao de Deus, né? Tá? E aí é isso, aí a gente vai chegando, vai perdoando, né? Vai perdoando todas as coisas, que ele chama de perdão. Na verdade, Marcelo, eu uso uma palavra para falar para os meus alunos que eu acho que é mais fácil, sabe? Sim, o perdão é um desmanche, entendeu? Ele desmancha aquilo que eu tinha achado que era, sabe? Então não é, né? O Espírito Santo vê de outra forma, né? Então tá, então não é. Já que não é, porque o que é verdadeiramente não muda. Isso a gente teria que aceitar, né? Esse princípio a gente tem que aceitar, que o que é verdadeiro nunca vai mudar. Pode falar. Achei ótima a sua palavra. Eu adorei. O desmanche. Achei ótimo. Só que você cometeu um pecado. Não brinca. Sabe qual? Você corrigiu Jesus. Então, você vê? Mas assim, eu brigo tanto com ele o dia inteiro que ele já não liga. Aliás, ele não liga. Sabe isso que é doido? Ele não liga. Então, assim, até brincando aqui com você, né? Com os meus alunos, que são super íntimos, né, e tudo mais, eu sempre brinco que eu chamo Jesus de xarope, entende? Por que ele é um xarope? Porque ele é muito chato. Ele já não me deixa culpar ninguém mais, sabe? Nada lá fora, nada. Então ele é muito chato. Aí, uma vez, né, no YouTube, no canal do YouTube, uma pessoa escreveu que logo que eu comecei, eu ainda brincava, né? Assim, falava xarope. Aí a pessoa escreveu, eu não gosto quando você chama Jesus de xarope. Falei, nossa, gente, é mesmo, né? Ninguém tem esse contexto, sabe? Mas aí eu só expliquei para ela, olha, xarope porque é o contexto, né? Ele é muito chato, ele pega no pé da gente, ele não deixa mais a gente culpar ninguém, né? E nem a gente mesma, tá bom? Aí por isso que ele é muito chato, né? Entendi. Eu vou te fazer duas perguntas de encerramento aqui, mas antes de eu fazer, se você tiver alguma para mim, pode fazer. Okay? Não, deixa eu pensar. Pode perguntar o que você quiser. Fica vai assim, ó, faz as suas perguntas que eu vou pensando aqui, vai. Eu vou prever o futuro agora. Eu vou fazer e você vai perguntar exatamente o que eu te perguntar para mim. Tá bom. Tá bom, vai. Na linha do tempo, você já foi lá na frente. A primeira pergunta é assim: o pessoal vai estar te assistindo aí, talvez se interesse pelo SEM, pelo trabalho que você desenvolve. Que mensagem você quer deixar para essas pessoas sobre o seu trabalho? Eu vou colocar o link embaixo do YouTube lá tal, mas, enfim. Não, muito obrigada. É assim. Eu descobri muito cedo, Marcelo, que eu só trabalho para mim. Na verdade, meu chefe é o Jesus, né, o xaropeta, mas eu trabalho para mim. Então, assim,
eu posso dizer que se as pessoas já detectaram que elas não estão em paz, né? Que elas vivem buscando as coisas aqui para ficar em paz, seja lá o que for, sabe? Ou materialidade, né? Ou relacionamento, ou mesmo espiritualidade, que talvez o curso seja o caminho delas. Não estou dizendo que seja, mas não estou dizendo, afirmando que é, tá? Porque muita gente conhece um curso de milagres e, assim, às vezes não dá conta, às vezes se assusta, porque a responsabilidade é toda nossa mesmo, né? Por isso também que eu chamo de xarope. Mas, assim, aí pode ser que ele seja o seu. E se ele for o seu caminho, pode procurar a gente, né? Eu sou editora do Capa Flexível aqui no Brasil, né? E tenho capa dura, né? Tenho os dois. E aí, assim, nós estamos disponíveis, certo? Para apresentar esse caminho. Está mutado. Agora é a última pergunta. Essa é clássica, né? Imagina que você ganhou um celular mágico. E esse celular, ele envia uma mensagem e desaparece. Só pode mandar uma mensagem. Essa mensagem vai chegar no celular de todas as outras pessoas do mundo inteiro. Então, é uma mensagem só para enviar para todos, depois ele vai desaparecer da sua mão. Que mensagem é essa? Você é completamente inocente. Não tem nada de errado com você. Essa. Nossa, deixou muita gente feliz agora. Já não há nada de errado. Por quê? Porque esse mundo não pode ser real, segundo o curso em milagres, né? Então, real é aquilo que nunca muda. Então, assim, do que é feito aqui, né? Olha, sabe, eu tenho alguma coisa, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. E aí, nesse sentido, é mais fácil a gente olhar para a mensagem de um curso em milagres, como os budistas falam, né? Você vai tirando os véus de Maia, né? Os véus de Maia, eles são mesmo uma culpa que um curso em milagres fala, né? Que ela está completamente inconsciente. Então, a gente vai tirando esse sentimento de inadequação, sabe? Esse negócio que eu estou sempre errado, preciso melhorar, e você vai se centrando em você mesmo, né? E daí, sim, aí você consegue achar isso, sabe? Nas outras pessoas. Você não consegue ver nas outras pessoas se você não consegue ver em você. E não consegue ver em você se você não consegue chegar lá. Beleza. Agora vamos ver se eu previ o futuro. Vai, sua vez. Não vai prever. Porque agora eu vou te fazer uma pergunta que ninguém até hoje fez para você. Você quer estudar um curso em milagres? Olha, a resposta... As suas cartas estão erradas, elas estão te enganando. Estão erradas, você acertou. Você ganhou. A minha resposta de primeira é não. Não, porque eu vou te explicar por que não. Não, tem porque não, eu sei que não tem problema, mas deixa eu explicar também. Né? Isso. Não, porque eu deixa eu te responder certinho porque não. Deixa. É porque eu sou um autocientista. Por isso que a oficina é uma escola de autociência. Eu sou um autocientista. E a minha vocação é da prática da autociência. Assim, para mim já é evidente que mesmo que eu fosse estudar o curso em milagre, ele estaria apontando para a prática da autociência. Ele iria me dizer: olha, Ferrari, olha ali, olha, Ferrari, olha, e todos esses ali que eles falassem seriam em mim. E eu já faço isso. Né? E eu gosto de ter autonomia na prática da autociência. Eu quero olhar isso, então vou. Agora, de certa forma, eu me interesso por todas as escolas de autociência. Elas não usam esse nome, né?
mas que propõem a prática para o autoconhecimento. E eu admiro as diferentes maneiras de falar a mesma coisa. Eu também. Nesse sentido, eu me interesso pelo SEM, porque eu acho interessante como ele aponta para a prática da autociência. Então, nesse sentido, eu teria interesse. Mas, para praticar mesmo, eu prefiro praticar de forma independente, autônoma, indo atrás do que eu quero descobrir, e não do que dizem para eu descobrir. Perfeito, amor. Perfeito. Respondi? Respondeu perfeitamente. Está ótimo, está tudo certo. Viu? Maria Amélia, foi um prazerzaço estar conversando com você aqui. Eu percebi que ia ser bom quando eu estava assistindo seu vídeo. Ela é bem bacana, né? Vai ser bem legal a conversa. E realmente, previu o futuro, essa aí eu acertei. E as cartas falando a verdade. Que bom, amor, que bom. Mas eu também agradeço muito. Uma delícia ficar conversando aqui. A gente podia até ficar mais tempo, mas eu tenho que ir lá. Gente, eu preciso ir lá no aniversário da minha sobrinha. Tá bom? Bom demais. Então, eu te agradeço. Agora a gente está mais próximo. Vamos aproveitar essa oportunidade que a gente teve. Podemos estar trocando figurinha aí. Disponha e te agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. Eu agradeço todo mundo por ficar aqui junto com a gente. Né? Tá bom? Posso que eu escutinho também. Você vai... Eles vão comentar aí no canal da oficina. Você pode bisbilhotar e ver o que eles falaram, tudo. Legal. Dá para interagir, inclusive, como você está lá dentro, tem o grupo de bate-papo em relação aos posts, você pode, fica à vontade. Muito bom. Beleza? Vai deixar que eu vou fuçar lá, tá bom? Super obrigada. Uma delícia mesmo, tá bom? Obrigada. Eu adorei. Beijo. Boa noite a todos. Boa noite, Maria Amélia. Prossigamos. Vamos. Tchau. Tchau.